Olá, bem-vindos ao meu vlog. Um dos assuntos que estava em pauta, que nós estávamos debatendo muito hoje no meu Twitter, era o bullying. Vocês devem saber o que é. Caso você não saiba o que é bullying, eu vou deixar na descrição do vídeo o que significa. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sofri bullying na minha infância e ainda sofro hoje, de certa forma. Mas enfim, então deixe primeiro para vocês entenderem o tipo de bullying que eu sofri na minha infância e na minha adolescência e ainda sofro um pouco hoje. Eu decidi contar um pouco da minha história de vida. Para começar, bom, meu nome é Júnior Antônio Bauer, eu tenho 21 anos hoje. A minha história é a seguinte: eu sempre estudei em escola religiosa de freiras. Então eu sempre estudei em escola particular de freira, pelo menos até os meus 10 anos eu estudei em escola de freira religiosa, onde as regras eram um pouco rígidas e quanto à educação, quanto à vestimenta, quanto a respeito, quanto a tudo. Acho que quem já estudou em escola religiosa ou um internato católico ou de qualquer outra religião sabe como funciona esse tipo de escola. Então, desde pequeno eu tive essa educação. Sempre estive ligado às artes, sempre participei de apresentações de fim de ano, dança, canto e tudo que você possa pensar, então eu estava sempre envolvido com esse tipo de coisa. Sempre, as minhas amizades foram sempre do sexo oposto, então a maioria das minhas amizades eram femininas, eram mais femininas do que masculinas. Enfim, meu pai estudou 8 anos para ser padre, acabou que não foi padre e eu nasci, mas enfim, quase seguiu o ramo. Anos depois eu me mudei, parei de estudar em escola particular, nessa escola de freira, e fui estudar em uma escola pública no Mato Grosso. A escola particular que eu estava era no Paraná, então eu fui estudar no Mato Grosso em escola pública. Aí que começaram as diferenças, porque eu era, vamos dizer assim, de um mundo totalmente diferente do mundo que as pessoas no meu novo meio eram. Então eu tinha amizades mais femininas, eu era mais educado, eu tinha uma certa aparência a manter, porque a minha educação era diferente. Por essa educação que eu sofri, eu tinha um certo compromisso com o estudo, então eu sempre estudei muito. Na verdade, eu nunca precisei me esforçar muito para tirar boas notas. E isso, eu não sei como as outras pessoas viam isso, como os meus colegas de classe viam isso. Foi aí que tudo começou. As piadinhas, que eu conversava muito com meninas, mas pelo ponto de vista de todo mundo eu não pegava nenhuma, então até aí eu era considerado homossexual ou gay, ou eu era nerd, então pouca gente sentava perto de mim, a não ser no dia das provas, que todo mundo era meu amigo. E aí, Johnny, essa prova de inglês, não sei nada. A minha adolescência então foi um pouco conturbada por causa desses aspectos. Acho que quem sofre algum tipo de bullying sabe como você se sente sendo rejeitado pela maioria da população ou pela maioria dos seus colegas. Então eu sempre tive um grupo específico de amigos com quem eu podia conversar e que eu sabia que não se importavam pelo meu jeito de ser. Bom, hoje eu tenho 21 anos, claro, ainda sofro um pouco com esse tipo de bullying pelo meu jeito de ser, apesar de não ser homossexual, nem gay, e também não ter nada contra, porque eu acho que tudo que o mundo precisa de um pouquinho mais de tolerância. Mas enfim, tenho 21 anos, já namoro há 2 anos e quase meio com a melhor pessoa que eu já conheci no mundo, que é a Lois Lopes, do canal Mas Não Fui Eu. Se você tiver interesse, você pode visitar o canal dela. E, enfim, muitas das pessoas que falavam mal de mim naquela época, hoje não abrem a boca para falar de mim, porque eu não sei o que elas sentem. Mas o interessante é que um dia desse, muitos anos depois dos acontecidos no meu ensino médio, eu reencontrei um daqueles meninos, uma daquelas pessoas que vivia, vamos colocar assim, me enchendo o saco na sala de aula. E ele veio me dizer que sentia muita inveja de mim naquela época, porque eu era inteligente, porque eu tinha companhia das meninas, porque, enfim. Mas ele me disse que ele não tinha coragem de ser como eu, porque eu era o alvo da escola, vamos dizer assim. E ele não queria ser o alvo também. Então, ele nunca teve a coragem de ser melhor. Eu acho que vocês sabem que, ou não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais na sua você for, quanto mais de boa, mais as pessoas vão inventar histórias pra tentar denegrir a sua imagem. E eu acho que é assim que o mundo funciona. E por que eu contei essa história pra vocês? Porque é fácil você falar ou julgar uma pessoa pelo que você vê, pelo que você ouve
ouve dizer daquela pessoa, mas você não sabe pelo que aquela pessoa passou ou o que aquela pessoa passa. Então, eu não tenho o costume de ficar julgando ninguém, que eu não conheço aquela pessoa, eu não sei a história de vida daquela pessoa e eu não sei pelo que aquela pessoa passou ou tem passado. Então, eu acho importante, o que eu acho que o mundo ainda precisa é de um pouquinho de tolerância e bom senso, porque tudo que eu acho que uma pessoa precisa é ser aceita como ela é, sem que as outras pessoas fiquem julgando, mesmo porque a minha vida nunca vai dizer respeito a vocês, vocês nunca vão ter que... A minha vida nunca vai ser da conta de vocês, assim como a vida de vocês nunca vai ser da minha conta. Acho que o meu espaço começa onde o seu termina e assim por diante. Então, bom, os resultados disso, hoje eu ainda tomo antidepressivos. Quando eu me sinto meio bad, eu ainda tomo antidepressivos e pá. É a mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês. Um pouco de respeito, educação, tolerância, não mata ninguém, porque vocês não sabem as consequências que isso vai trazer pra vida de ninguém. Hoje, claro, eu não dou mais importância ao que eu saio na esquina e ouço, e porque eu sei que algum dia essas pessoas ainda vão acordar e olhar para tudo isso diferente. Eu também escrevi sobre isso no meu blog. Se eu não escrevi, eu vou escrever ainda. Eu vou deixar também o link do meu blog aqui embaixo. Bye, bye.